Dado um vetor de números inteiros, você sabe encontrar o maior e o menor elemento nesse vetor? Se não, fica comigo nesse vídeo que aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e vamos aprender hoje como percorrer um vetor de inteiros, neste caso de tamanho 10, e encontrar então o maior e o menor elemento. Vamos iniciar então criando as nossas variáveis, tipo inteiro. Vou chamar o meu vetor de vet, e aí, como o próprio exercício sugeriu, o tamanho desse vetor é 10. Como eu preciso percorrer esse vetor, eu vou precisar de uma estrutura de repetição do tipo para e uma variável contadora. Vou criar aqui então a nossa variável i. Como eu preciso encontrar o maior e o menor elemento, então eu vou criar também essas variáveis. Menor e maior. Só que aqui tem um detalhe. Como essas variáveis elas vão ficar trocando de valor, então eu vou atribuir um valor inicial para essa variável. Para a variável menor, eu vou atribuir um valor bem grande, por exemplo, 99.999. Por que um valor bem grande? Que aí eu praticamente estou garantindo que vai ser feito pelo menos uma troca com algum elemento do vetor. E em contrapartida, a minha variável maior vai receber um valor bem pequeno, por exemplo, 0. Por que 0? Porque provavelmente o vetor vai ter um elemento maior que 0. E aí então eu começo fazendo a troca. Feito isso, vamos então criar aqui a nossa repetição com o i começando em 0 e indo até menor que 10 e incremento de 1 em 1. E aí, se você tem dúvidas sobre como funciona a estrutura de dados do tipo vetor, eu digo o tipo, eu dou um nome para esse vetor, e entre o par de colchetes eu preciso dizer o tamanho desse vetor. O que é um vetor? É um conjunto de elementos, nesse caso aqui de números inteiros. Qual o tamanho desse conjunto? 10. O primeiro índice, ou a primeira posição nesse nosso conjunto é sempre 0. Em vetor, em matrizes, em arrays, de forma geral, o primeiro índice vai ser sempre 0. Então, se o primeiro índice é 0 e eu possuo 10 posições, qual vai ser o índice da última posição? Faltou a variável i. Então, o índice da última posição, nesse caso aqui, vai ser 9. Então, por isso que eu começo em 0 e vou até menor que 10. O meu último índice válido vai ser 9. Aqui dentro, agora, eu vou então imprimir na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar o valor. Por exemplo, digite o valor da posição e aí eu vou imprimir aqui o valor da nossa variável i. Apenas para informar qual é a posição que está sendo digitada naquele momento. Em seguida, se o usuário vai digitar um valor, eu preciso ler esse valor. E aí, que tipo de elemento eu vou ler aqui? Qual o tipo do nosso vetor? Int. É um número inteiro. Então, %d, vírgula, aonde que eu vou salvar esse elemento? E comercial, o nome do nosso vetor. E como o nosso vetor é um conjunto, eu preciso dizer em qual posição eu quero salvar esse elemento. E aí, por isso que nós precisamos do par, uma estrutura de repetição. O primeiro elemento eu vou salvar na posição 0, o segundo na posição 1, o terceiro na posição 2 e assim sucessivamente até a posição 9. Então, o nosso índice aqui vai ser a nossa variável i. Feito isso, eu já tenho aqui o nosso vetor. Se eu quiser imprimir esse vetor na tela, eu vou repetir o para com o i indo de 0 até menor que o tamanho do vetor, incremento de 1 em 1, e neste caso aqui vai ser apenas uma linha, então eu não preciso do par de chaves. Vou imprimir o número inteiro e vou colocar um espaço. De onde virá esse número? Do nosso vetor na posição i. Então perceba, sempre que você estiver trabalhando com estruturas do tipo array, vetor, que é um array unidimensional, só tem uma dimensão, matriz, que é um array bidimensional, nós temos linhas e colunas. Toda operação que você vai fazer nessa estrutura, você precisa de uma repetição para percorrer essa estrutura. Como o vetor só tem uma dimensão,
uma linha ou uma coluna, basta um para. Se fosse uma matriz com duas dimensões, nós precisaríamos aqui de dois paras, um para gerar os índices de linha e outro para gerar os índices de coluna. Então aqui nós vamos imprimir o nosso vetor, e enquanto nós imprimimos o nosso vetor, agora sim eu vou colocar um par de chaves, porque nós precisamos descobrir o maior e o menor, certo? Então eu vou fazer isso aqui dentro, eu imprimo o elemento e na sequência vamos colocar aqui a nossa decisão, o nosso teste. O valor da nossa variável menor é maior do que o elemento do nosso vetor na posição i. Se esse teste for verdadeiro, o que eu vou fazer? A minha variável menor vai receber o elemento da posição i do nosso vetor. Na sequência, eu vou ter outro if, porque agora eu vou verificar o maior. O conteúdo dessa variável maior é menor que o elemento da posição i do meu vetor? Novamente, se for verdadeiro, então a variável maior vai receber esse elemento do vetor, uma vez que ele é maior do que o elemento que eu tenho lá. Quando essa estrutura para terminar, nós teremos então impresso na tela o nosso vetor e as nossas variáveis menor e maior terão, respectivamente, o menor e o maior elemento do nosso vetor. Vamos então imprimir essas informações na tela. Vou saltar uma linha, menor, 2 pontos, vou imprimir um número inteiro. Vou saltar outra linha, maior, 2 pontos, vou imprimir outro número inteiro e vou saltar mais 2 linhas. Então, o primeiro elemento que eu quero que apareça aqui é o menor, então eu vou buscar esse elemento na variável menor. O segundo elemento que eu quero que apareça aqui é o maior, eu vou buscar ele na variável maior. Feito isso, vamos então testar o nosso programa. Vou compilar e executar o nosso programa. E aí eu vou preencher aqui de forma aleatória. Perceba que pediu digite o valor da posição 0. Eu vou preencher aqui de forma bem aleatória o nosso vetor. E aí o nosso último elemento. Então aqui nós temos numa linha o vetor que foi preenchido, 15, 78, 95 até o 52. O menor elemento é o elemento 1 e o maior elemento foi o 789. Se você tem um pouco de dificuldade de entender o que acontece em uma estrutura do tipo vetor, utiliza o processo de debug. Isso vai auxiliar bastante. Como que você faz isso? Dá um clique aqui nessa barra cinza. Perceba que aparece aqui um círculo vermelho ou botão direito ADD Breakpoint. Adiciona aí um ponto de parada e aí roda o seu programa não por aqui, mas por aqui, debugando, ou seja, executando linha a linha. Eu vou clicar sobre este botão, ele vai imprimir aqui para mim uma mensagem perguntando se eu desejo alterar a perspectiva. O que é perspectiva? É a forma de visualização. Eu vou dizer que sim, porque aí ele vai apresentar aqui do lado para mim uma janela com o valor das variáveis. Se essa janelinha não aparecer para você, você pode imprimir ela clicando aqui neste botão e escolhendo esta última opção. E aí perceba que ela apareceu aqui. Ela é móvel. Você pode arrastar essa janelinha aí pela interface e colocar onde você achar mais interessante. Por fim, se essa janelinha, se essa barra de ferramentas de debug não aparecer para você, você pode ativar ela clicando aqui no menu View, Toolbars e aqui escolhendo a opção Debug. Marcando essa opção, essa janela vai aparecer. Feito isso, perceba que eu já tenho aqui as nossas variáveis. Maior com valor 0, menor com valor 99.999. Temos a nossa variável contador, o i, e temos aqui o nosso vetor. Perceba que nós temos um vetor de 10 posições. Qual que é o primeiro índice? O 0. E o último índice não é 10, é o índice 9. E aí, o que nós vamos fazer então? Eu vou diminuir o tamanho da minha tela. E aí, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ver toda a tela, o código e o terminal. O terminal de execução do nosso programa ele está aqui no fundo.
Então eu vou encaixar ele aqui nessa lateral. Isso, agora eu consigo ver o terminal, o código e as variáveis que eu tenho aqui. Perceba que exatamente aonde eu coloquei aquele círculo vermelho, o ponto de depuração, tem uma setinha amarela. O que essa setinha indica? Indica que a próxima linha a ser executada é a linha 12. E aí nós vamos então pressionar uma vez sobre este botão, Next Line. Quando eu faço isso, ele vai executando linha a linha. Aí o que ele fez? I recebeu 0 e ele fez o teste. 0 é menor que 10? Verdadeiro. Então ele entrou. A próxima linha é a linha 13. Eu vou clicar novamente e aí perceba que ele imprimiu aqui no nosso terminal. Digite o valor da posição 0. Qual que é a próxima linha? É a linha 14, o scanf. Eu vou pressionar Next Line. Perceba que a setinha amarela sumiu. Por quê? Porque agora é um scanf, ele está aguardando eu digitar um valor aqui. Perceba que vetor na posição 0 não tem nenhum conteúdo, está vazio, ou tem o elemento 0. Eu vou digitar aqui o elemento 158, vou pressionar Enter. Perceba que ao fazer isso, a posição 0 do nosso vetor recebe esse elemento. E a nossa setinha amarela voltou para a linha 12. Por quê? Agora será incrementada a variável i. Perceba que i continua com 0. Então, eu vou pressionar em Next Line. Perceba que agora o i foi para 1. E aí, novamente, ele fez o teste. 1 é menor que 10? Verdadeiro, ele entrou. E a próxima linha a ser executada é esta linha 13. Eu vou colocar o cursor exatamente nessa linha 17 e aí eu vou pressionar esta opção aqui. Esta opção é para executar até onde está o cursor. Então agora eu vou fazer a leitura dos dados de forma sequencial e não mais linha a linha. Vou pressionar aqui e aí perceba que agora eu vou digitar aqui os valores na sequência, 1 a 1. Eu não estou mais debugando, executando linha a linha. Quando finalizar, perceba, é o último elemento. Vou pressionar Enter e aí novamente perceba que ele veio até onde estava o cursor e parou aqui. Por quê? Porque foi a opção que eu escolhi, executar até onde estava o cursor. E agora ele vai começar o processo novamente, para verificar, para imprimir o nosso vetor na tela e encontrar quem é o maior e quem é o menor. Eu vou trazer essa janelinha aqui um pouco para cima. E aí perceba que nós temos aqui os valores de maior e menor. O nosso i está em 10. Por que em 10? Foi o valor que ele terminou aqui. Quando eu pressionar Next Line, perceba que o nosso i recebe o valor 0, que foi feito aqui dentro. 0 é menor que 10? Sim. Próxima linha a ser executada é a linha 18. Perceba que vai ser impresso aqui o primeiro elemento do nosso vetor, que é 158. Vou pressionar então Next Line e aí nós temos a impressão aqui do primeiro elemento do nosso vetor. E agora vai ser feito o if. O valor da nossa variável menor, 99.999, é maior que 158. Perceba que vai dar verdadeiro e aí ele vai entrar e vai executar a linha 20. Então perceba que a nossa variável vai receber exatamente este valor. Vou pressionar aqui mais uma vez e aí perceba que foi feita a primeira troca. Agora é a vez de fazer o teste com a variável maior. 0 é menor que 158? Também vai dar verdadeiro e aí novamente ele vai fazer a troca. Perceba que nesse momento as nossas variáveis possuem o mesmo valor. Voltou para a linha 17. O que ele vai fazer agora? Ele vai incrementar o nosso i para 1, que é o que é feito aqui no final do nosso para. Então, o i vai para 1, ele vai imprimir o elemento da posição do índice 1 do nosso vetor, índice 1, 45. Então, temos aqui o 45 na tela, agora foi para o primeiro if. Quanto vale menor? 158. 158 é maior que 45? É. Então, perceba que ele vai fazer essa troca novamente. Linha 20, a nossa variável menor vai receber o valor
45. Agora ele foi para a linha 21. 158 é menor que 45, esse if vai dar falso, então ele vai voltar aqui em cima para a linha 17, perceba? Ele fez o teste, deu falso, ele não efetuou a troca, por quê? 158 é maior que 45. Agora o que ele vai fazer? O nosso i está em 1, o nosso i vai para 2. Então, pressionando em Next Line, o nosso i foi para 2, ele vai imprimir o elemento do índice 2, Next Line, e agora o elemento de índice 2, o 58. Ele vai novamente fazer os nossos ifs. Qual o valor da variável menor? 45. 45 é maior que 58? Falso, ele vai passar direto para a linha 21. Na linha 21, 158 é menor que 58? Também vai dar falso e ele vai voltar para a linha 17. E aí perceba que debugando o seu código, a gente consegue ver o que tem no terminal, a gente vê o nosso código, qual linha que está sendo executada, e a gente consegue acompanhar em tempo real o valor das nossas variáveis na memória do computador. Então eu vou finalizar aqui esse processo de debug, vou voltar para a nossa tela normal, e aí nós finalizamos então essa execução de ler um vetor da tela e encontrar o maior e o menor valor. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, dá um like no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima dica.